O evento que vai causar a capitulação cíclica do Bitcoin, colocar fundo ao bear market e encerrar o período de baixa, nos dando a melhor oportunidade de compra dos últimos anos. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. No decorrer do vídeo também vamos falar do movimento do curto prazo e sobre operações, minha opinião, sobre os próximos dias e semanas dentro do mercado. Caso você goste do vídeo, você já sabe muito bem o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, compartilhar com os amigos, hypar o vídeo e também me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na tela, o link tá na descrição para vocês encontrarem com maior facilidade. Antes da gente vir para o gráfico, vamos falar do evento que pode causar a capitulação cíclica do Bitcoin e nos dar a melhor oportunidade de compra dos últimos 4 anos dentro do mercado de cripto, que é a possibilidade do aumento na taxa de juros no decorrer desse ano de 2026. Para muitas pessoas isso é novidade, mas para nós aqui no canal não é novidade, porque já tem tempo que eu falo para vocês sobre possibilidades que a gente tem na mesa que podem vir a causar uma capitulação cíclica dentro do mercado. Dentre essas possibilidades, eu comentei com vocês sobre o petróleo em alta por muito tempo, mais de $100 o barril. A gente ficou quase 3 meses com o barril acima dos $100 por conta do conflito entre o Irã e os Estados Unidos. E isso é 70% mais caro do que o barril que a gente tinha no final do ano de 2025. E o petróleo impacta o mundo inteiro, galera. O petróleo passou muito tempo em alta, não tem para onde fugir. A inflação, ela vai subir e o mercado vai sentir. Independente de sair um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, agora reabrir o Estreito de Hormuz, começar o livre petróleo pelo mundo novamente, a gente vai ter o impacto na inflação e a gente já conversa isso há meses aqui no canal. E isso também nos levou a acreditar que o aumento da inflação nos Estados Unidos traria um aumento na taxa de juros. Muitas pessoas estavam conversando, debatendo por aí, que a gente poderia vir a ter corte na taxa de juros nesse ano de 2026, porque hoje assumiu o comando do Fed um presidente indicado pelo Trump que é favorável a corte de juros. Mas eu falei para vocês, galera, esse cara sozinho, ele não decide absolutamente nada nas decisões do mercado. Ele pode querer que corte juros, mas tem 20 pessoas quase que tomam as decisões e a maioria acaba vencendo dentro desse conselho. E eu falei para vocês, a grande probabilidade que a gente tem para o ano de 2026 é ter um aumento na taxa de juros e não um corte na taxa de juros por conta da inflação. Então, você que é novo aqui no canal, talvez tenha se assustado com pessoas produzindo conteúdo por aí, falando sobre a possibilidade do aumento dos juros agora, que isso se tornou algo mais óbvio. Mas quem já está aqui no canal há mais tempo já sabia sobre essa possibilidade e sabia também que essa possibilidade poderia vir a fazer a capitulação cíclica, porque eu já tinha comentado com vocês anteriormente. Pois bem, no dia de hoje a gente teve sendo divulgado a opinião dos membros do Fed em si sobre o que vai acontecer no decorrer desse ano de 2026. 18 membros deram a sua opinião. Desses 18 membros, 9, como a gente pode ver aqui dentro desse quadrado vermelho, votaram aqui, né, esperando que a gente vá ter um aumento na taxa de juros nesse ano de 2026. E desses 9, 6 votaram acreditando que a gente vai ter 2 aumentos na taxa de juros. Ou seja, metade do Fed já está acreditando que a gente vai ter aumento na taxa de juros. E quando os membros do Fed se posicionam acreditando que a gente vai de fato um aumento na taxa de juros, isso acaba se tornando mais óbvio para o mercado como um todo. E aí a gente vem para esse outro indicador que ele mostra a expectativa do mercado em relação à possibilidade de aumento ou manutenção da taxa de juros no decorrer do ano de 2026. E reparem aqui que a gente vai ter algumas reuniões rolando nesse ano de 2026 ainda. Dia 29 de julho, dia 16 de setembro, dia 28 de outubro e dia 9 de dezembro. Aqui no dia 29 de julho, a gente pode reparar que 70% do mercado não espera que a gente vai ter um aumento na taxa de juros. 70% dos players acreditam que a gente vai continuar tendo a manutenção dos juros nos Estados Unidos. Porém, quando a gente vem aqui para o dia 16 de setembro, a gente consegue observar que mais de 65% do mercado já espera um aumento na taxa de juros acontecendo dentro dos Estados Unidos para esse dia. Repare aqui que 51% dos usuários acreditam que a gente vai ter um aumento de 0,25 bases, enquanto
15, quase 16% dos usuários acreditam que a gente vai ter um aumento de 0,50 bases na taxa de juros. E aí a gente entra aqui dentro do cenário de que o aumento da taxa de juros pode vir a trazer a última pernada de baixa para dentro do mercado. E eu acredito, galera, para poder corroborar essa tese aqui, né, que esse problema de inflação que a gente vem tendo nos Estados Unidos, que a gente vai ter no decorrer das próximas semanas e meses desse ano de 2026, vai ser algo rápido. Por quê? Porque, querendo ou não, o petróleo ele passou um certo período de tempo acima dos $100, vai impactar a inflação, vai impactar. Mas acredito que vai ser algo rápido, porque isso já está sendo solucionado, já está sendo resolvido e etc. Então, o barril do petróleo voltando a cair, o preço, o petróleo circulando no mundo livremente novamente, faz o preço cair e esse impacto que vai causar tende a ser um impacto de curto prazo, principalmente com o aumento da taxa de juros para poder conter o aumento da inflação causado pelo que aconteceu no começo desse ano entre o conflito do Irã com os Estados Unidos. Aí entra aqui o mais interessante, que é a gente conversar sobre os ciclos do Bitcoin. Eu sei que muita gente não acredita nos ciclos do Bitcoin e etc., mas ele está aí e você não pode brigar contra o ciclo do Bitcoin. Todas as pessoas nesse presente momento que apostaram na quebra do ciclo do Bitcoin foram elas que acabaram quebrando, na verdade. Por quê? Porque o ciclo do Bitcoin segue intacto e seguindo perfeitamente o seu padrão. Historicamente, o Bitcoin ele costuma ter por volta de 365 dias de baixa para encontrar o fundo e colocar fim no bear market de acordo com os outros ciclos que a gente já passou dentro do mercado. Essa reunião, onde a gente possivelmente pode vir a ter o aumento da taxa de juros, acontece no dia 16 de setembro. E quando a gente vem aqui para os gráficos, a gente vê que do topo do Bitcoin formado no ano passado, onde começou o bear market, até o dia 16 de setembro, a gente teria aí, né, deixa eu pegar aqui, dia 16 de setembro, a gente teria aqui 345 dias. Um período muito próximo daquele período onde costuma vir a acontecer a capitulação cíclica de acordo com os ciclos do Bitcoin. A gente pode até pegar para poder ver aqui, ó. Reparem aqui, né, no movimento do Bitcoin como um todo. Vocês repararam aqui no número de dias, reparem aqui no movimento do Bitcoin como um todo do último bear market. O Bitcoin fez aqui uma primeira pernada de baixa, um repique. Segunda pernada de baixa, repique. E agora, possivelmente, vai vir a terceira pernada de baixa, rompendo $59 mil por unidade, para fazer a capitulação cíclica do mercado e encontrar o fundo do Bitcoin. Porém, quando a gente vem para poder observar o que aconteceu no último ciclo que a gente passou, a gente vai ver que foi um movimento exatamente igual. Opa, peguei o gráfico errado. A gente vai ver que foi um movimento exatamente igual ao movimento que a gente está vendo aqui atualmente. Reparem aqui, vou trazer aqui no gráfico para vocês poderem ver. Ó. Aqui, eu já tinha deixado marcado para vocês poderem ver. Reparem aqui, esse aqui foi o último bear market que a gente viveu, que inclusive, muito desse bear market aqui foi causado por aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, exatamente. Aqui a gente teve a primeira pernada de baixa do bear market acontecendo. Aí depois a gente teve um repique, e aí a gente teve a segunda pernada do bear market acontecendo. A gente teve outro repique, e a terceira pernada de baixa trazendo a capitulação cíclica para o mercado de cripto. Repare que o movimento está exatamente igual ao movimento atual, faltando para que a gente faça um movimento exatamente igual, apenas a capitulação cíclica nesse ano de 2026. E repare aqui no número de dias que a gente teve de bear market lá no ano de 2022 para poder encontrar a capitulação cíclica do mercado. Foram aqui exatamente 365 dias de baixa, que costuma ser o padrão dos ciclos do Bitcoin em si. Então a gente olha para esse contexto sobre essa possibilidade de um aumento de taxa de juros, sobre o que isso já causou dentro do mercado em outros momentos, quando exatamente isso vai cair, e a gente olha para o padrão cíclico do Bitcoin, que até hoje nunca foi quebrado, e quem quebrou foi quem operou a quebra do padrão cíclico do Bitcoin, a gente tem um entendimento que a maior probabilidade para causar a capitulação cíclica do Bitcoin nesse presente momento seria um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos. Vale lembrar, galera, que não necessariamente a gente tem como obrigação a gente ter um evento para causar essa capitulação cíclica e nem a gente vai ter como obrigação
seguir o calendário do Bitcoin, exatamente 365 dias, para poder encontrar o fundo do bear market. Mas coisas nas quais a gente tem que ficar de olho, que a gente não pode querer ficar apostando contra, pois até hoje não foram eventos que se provaram, que se provaram irrelevantes para o mercado de cripto. Foram eventos que sempre corroboraram com tese de investimento já formada em outros períodos, em outros momentos dentro do mercado em si. Embora a gente esteja fazendo essa análise como um todo, embora eu acredite que essa aqui seja a grande possibilidade de trazer uma capitulação cíclica dentro do mercado, a gente precisa sempre tomar a nossa decisão no mercado com base na análise on-chain, com base nos indicadores on-chain e movimento dos grandes players, porque eu já falei para vocês em outros períodos, em outras ocasiões dentro do mercado, que a gente vai conseguir visualizar a capitulação cíclica acontecendo diante da análise on-chain. Para você que é novo aqui no canal, esse indicador, ele mostra aqui onde está distribuído o supply do Bitcoin. A gente percebe aqui, né, que tem supply dividido por inúmeros preços aqui do Bitcoin. O que é o evento da capitulação cíclica? O evento da capitulação cíclica é quando os últimos players do varejo aceitam o seu prejuízo e vendem as suas posições. Esses players que têm posições aqui em cima, aqui que a gente está vendo, quase todos são players de varejo. Tem alguns membros aqui de ETF, tem algumas posições aqui que são do Sailor também, mas a grande maioria dos movimentos que tem aqui, da grande maioria dos Bitcoins que a gente tem acumulado aqui acima do preço atual que a gente tem, é Bitcoins de players de varejo. Quando a capitulação cíclica acontece, esses Bitcoins que estão aqui acima do preço, eles tendem a cair tudo para um único ponto em específico. Vamos supor que a capitulação cíclica do Bitcoin seja aqui na casa dos $54 mil. Não sei em que preço vai ser, não acredito que vai ser $54 mil, só estou dando aqui um exemplo. Vamos supor que seja aqui uns $54 mil. A gente vai ver muito desse Bitcoin que está aqui para cima pulando para cá e formando aqui nos $54 mil uma vela com milhões de bitcoins acumulados, mostrando que ali acaba de acontecer a capitulação cíclica do Bitcoin, que a gente deve se posicionar dentro do mercado, porque muito provavelmente o bear market acabou porque os últimos do varejo foram limpos do mercado em si. Então, embora a gente tenha essa tese aqui forte, que pode vir a corroborar com uma capitulação cíclica dentro do mercado em si, a gente tem que tomar a nossa decisão de investimento com base nos indicadores on-chain. Então, siga com essa tese em mente, porque é uma possibilidade para a gente não ser pego de surpresa. Michael Saylor vender Bitcoin em bilhões também é possibilidade. ETFs capitularem. A gente tem alguma tesouraria de Bitcoin quebrando e tendo que vender no desespero, o pessoal com medo de contágio. Enfim, várias dessas coisas são possibilidades que a gente tem que deixar no radar para que, caso elas venham a acontecer, a gente se lembre que esse pode ser um evento de capitulação cíclica, uma grande correção nos preços, pode vir a ser a oportunidade geracional de acumular. Porque se você não tem esse tipo de entendimento na sua cabeça, se você não tem esse tipo de percepção na sua cabeça, você provavelmente não vai estar preparado psicologicamente para que, quando a capitulação cíclica venha acontecer, você acumule. Mas uma vez que você entende as possibilidades, entende o jogo, entende os cenários, muito antes já, e tem acesso aos indicadores para poder ver o que os players vão estar fazendo, caso algum desses movimentos que a gente conversa, que pode vir a causar a capitulação cíclica do mercado, venha a rolar, você esteja pronto para comprar a oportunidade geracional de enriquecimento no decorrer desses próximos anos, beleza? E agora, comentando aqui um pouco com vocês aqui sobre o curto prazo, o preço do Bitcoin aqui fez aqui um movimento corretivo, certo? A gente fez aqui, né, no último vídeo que eu postei aqui para vocês no canal, falei para vocês, galera, a gente teve aqui, né, um acúmulo muito forte de grandes players de Bitcoin entre 62 e 64 mil dólares, inclusive aqui a gente aumentou, né, essa acumulação, por exemplo, essa vela aqui está com 143 mil Bitcoins. Acredito que no decorrer das próximas atualizações desse indicador a gente vai ver ainda mais acúmulo de Bitcoin aqui por parte dos grandes players. Por quê? Porque o player de varejo realizou prejuízo aqui mais uma vez, nesse dia de hoje. Os players de varejo realizaram prejuízo com as notícias aí envolvendo Fed, etc., que são os players que são impactados por esse tipo de movimento. Essa realização de prejuízo dos players de varejo fica saudável, tendo o movimento acumulativo dos grandes players, que a gente vai verificar se está acontecendo ainda diante da análise on-chain, e o preço do Bitcoin conseguindo se manter pelo menos acima aqui dos 63 mil dólares, porque lembrem-se do que eu falei para vocês na segunda-feira. Galera, o preço do Bitcoin rompeu aqui essa região, que era uma região importante, conseguiu se manter acima disso dentro de um fechamento. Agora está acontecendo o pullback, que eu falei para vocês que poderia vir a acontecer. Inclusive, esse desenho que está aqui no gráfico
cravando exatamente o movimento que está acontecendo nesse presente momento, foi feito com vocês na segunda-feira, né? Eu não desenhei isso aqui agora, isso aqui já está no gráfico aí desde segunda-feira. Então, o pullback que eu falei para vocês que eu espero, ele está acontecendo e o preço do Bitcoin é muito importante que segura aqui, que tenha a absorção da força vendedora nesse ponto para que a gente possa continuar subindo no decorrer dos próximos dias, no decorrer das próximas semanas, para ter um repique de mercado e quem sabe ver o preço do Bitcoin voltando, por exemplo, aqui até a casa de 70, 72, 73, 74 mil dólares antes de corrigir novamente. Um fator aqui muito interessante para a gente poder observar é esse aqui, liquidações de mercado futuros. Reparem aqui, né, que muito próximo aqui dos 67 mil dólares por unidade foi adicionado muito mais operações de mercado futuros para poder ser liquidada nesse presente momento por conta dessa notícia que a gente teve aí envolvendo o Fed. Players de varejo entraram muito forte shortando aqui, acreditando que agora o mercado vai derreter ainda mais e perder lá os 60 mil dólares por unidade. Acredito que a maior probabilidade é no decorrer dos próximos dias vir capturar a liquidez desses players nos 67 mil dólares, aqui nos 68 mil dólares, até os 70 mil dólares aqui, são 2 bilhões de dólares que a gente tem para poder capturar dentro dessa região e dar aqui, né, um repique para o preço do Bitcoin para outros ativos dentro do mercado de cripto para a gente conseguir realizar um lucro de curto prazo e tentar mais uma vez fazer um crescimento patrimonial. Caso você aí do outro lado não esteja conseguindo aproveitar as oportunidades de mercado, caso você aí do outro lado queira estar preparado para a capitulação cíclica quando ela acontecer, caso você queira ser informado quando a capitulação cíclica ela vier a acontecer, para você poder montar suas posições no fundo do mercado e carregar seus investimentos pensando no próximo bull market do mercado de cripto, recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto. Porque lá dentro da comunidade cripto, além de gravar aulas constantemente para vocês de atualização dentro do mercado, dar minha opinião sobre os movimentos que estão acontecendo, informar para vocês quando a capitulação cíclica vier a rolar diante do meu ponto de vista, ou então se ela não vier a rolar e o mercado subir sem capitulação cíclica, quebrando o ciclo do Bitcoin, vocês ficarem sabendo disso também para poder seguir outras estratégias de posicionamento dentro do mercado. Saber todos os ativos que eu vou comprar quando a capitulação cíclica acontecer para poder carregar o próximo bull market, tentar obter o máximo de lucro que seja possível. Ter acesso a todas as minhas operações de trade, que está fazendo com que eu tenha um crescimento patrimonial, mesmo diante do bear market do mercado de cripto. Enquanto a grande maioria das pessoas estão perdendo dinheiro, a gente está seguindo o movimento dos grandes players e conseguindo obter lucro, mesmo diante do atual momento de mercado em que a gente está, recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto, porque lá dentro você consegue copiar todas as minhas tomadas de decisão, ver todos os investimentos que eu estou fazendo, saber exatamente como eu estou entrando em uma operação, o preço em que eu entrei, qual ativo que eu entrei, quantos por cento do capital eu aloquei, copiar e obter o mesmo resultado que eu estou obtendo no decorrer desse período de mercado, no decorrer dos anos de mercado que a gente vem obtendo. Clique no primeiro link na descrição do vídeo, você vai cair na página onde você vai encontrar diversas informações sobre a comunidade cripto. Aqui dentro, além de ter todas as informações, você vai ter acesso a um cupom de desconto para você poder realizar a sua assinatura da comunidade. Aqui a gente tem depoimento de alunos aqui também, ó, R$1 milhão, aí ó, top. Enfim, não está carregando aqui o restante da nossa página, deu uma bugada aqui no site, mas abaixo aqui, né, desse local aqui onde a gente está, você vai conseguir encontrar um cupom de desconto para você poder realizar aqui a sua assinatura. O site não está carregando aqui, não sei porque, por algum motivo, mas enfim, na verdade, ó, vou fazer o seguinte, então, não vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, porque vai que ele esteja travando quando você vai ver, que eu vou postar esse vídeo daqui a alguns minutinhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar diretamente o link para você poder assinar a comunidade cripto com desconto e fazer parte do time, caso você queira. O preço da comunidade é R$ 2.997, porém, eu dou um desconto de R$ 1.200 para você poder realizar a sua assinatura hoje. Ou seja, de R$ 2.997 por R$ 1.797. R$ 1.200 de desconto, clicando no primeiro link que está na descrição. Você vai cair na página, pode escolher se quer pagar por cartão de crédito, quer pagar por Pix, enfim, qual for a forma mais interessante para você. Se você quiser pagar por criptomoedas, eu consigo um desconto um pouco melhor para você ainda. E caso você queira pagar por cripto, ou caso você tenha dúvida e queira tirar essa dúvida antes de executar a sua assinatura, segundo link na descrição do vídeo é o link do meu time de suporte, onde você pode clicar, fazer essas perguntas, tirar suas dúvidas, ver se a comunidade cripto é para você ou não e executar a sua assinatura. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.